chama, tá? Hoje a gente vai falar desta daqui, que é a nova, né? Mas lembrando por onde nós viemos. Lá na pré-alfabetização, deixa eu começar aqui. Lá na pré-alfabetização a gente começou nas vogais, né? Onde a criança aprendia o som das vogais, especialmente aquele som inicial. Depois evoluímos para as consoantes, para que a criança também aprendesse o som principal das consoantes no início da palavra. Depois a gente chegou aqui nessas apostilas de alfabetização. A apostila número 1, a gente fez a consciência fonológica, que é fundamental no processo de desenvolvimento da fluência posterior, tá? Por isso que eu quis começar ela com o volume 1, porque são conceitos importantes. Muitas vezes me escreve, Sabrina, mas vou trabalhar sílaba e palavra e frase, a criança não lê ainda, né? Mas os conceitos são estabelecidos antes mesmo da leitura, tá? Então, por isso que a gente começou neste volume 1, por essas questões, né? De frase, palavra, sílaba, rima e aliteração. Então, se a criança não havia estudado isso ainda, aqui ela conseguiu aprender esses conceitos. Se já tinha, aqui ela reviu, né, e fundamentou. Aqui a gente então volta para as vogais, lá de onde nós começamos, né, no volume 2, só que agora de uma maneira mais profunda. Enquanto a gente lá na pré-alfabetização fazia as vogais no início da palavra, aqui a gente trabalha no início, tá vendo? Sempre em espiral, tá? E aí a gente começa a trabalhar no meio, começa a trabalhar as rimas e aliterações dentro das vogais, né? Acentuação das vogais e assim vai. Então, ó, né? Como faz a leitura com o acento. Então, eu vou pular aqui pro fundo só para vocês lembrarem, né? Aqui trabalhando também questões da consciência fonológica, né? Até que a criança desembaralhe as sílabas, tá vendo? Por isso que é importante saber as sílabas antes. Quebrar em pedaços, para então a gente conseguir avançar. Então, a gente começou então a trabalhar as vogais no conceito geral da palavra, né? A criança ouvir a palavra pepino e saber que nessa palavra tem a letra E, I e O, né? Então, a gente encerra aqui essa apostila falando das vogais. Só voltando aqui um segundo. Vocês vão perceber, já devem ter percebido, claro, que os meus materiais, eles trabalham num conceito de espiral, né? Então, a gente viu a vogal lá no começo, né? E depois a gente viu de novo, só que agora de uma maneira mais profunda. E assim que se vai construindo. Então, a gente vê, aprofunda, vê de novo e vai aprofundando até que seja tudo bem fundamentado, tá? Então, essa é a ideia do material. Agora que a gente terminou essa questão das vogais, nós vamos então avançar para a junção, que é quando começa a leitura de fato. Então, se a criança não está lendo ainda até aqui, aqui ela vai começar a leitura. Se ela já está lendo, aqui ela vai fundamentar, tá? E a gente vai trabalhar questões também que vão impactar na fluência leitora dessa criança. Então, vamos lá. Aqui a gente vai começar revendo as vogais, lembrando, obviamente, agora de uma maneira muito mais rápida e ligeira, né? Então, a gente vai rever aqui a escrita das vogais, né? Aquela cruzadinha, usando só as vogais. Vamos, ó, ler quantas letras e quantas sílabas. Vamos rever a leitura das vogais, que já deve estar fundamentada, mas aqui a gente vai revisar. Se não tiver fundamentado ainda, aqui é a hora, tá? Aqui vai ter um ditado também, baseado na junção das vogais apenas, tá? Então, essas partes assim de preencher, que precisa do ditado, já tá tudo pronto aqui no final, tá? Então, os anexos, deixa eu abrir aqui só para vocês verem, ó. O anexo 1, então você vai falar aqui esses encontros vocálicos e a criança vai, então, escrever aqui no formato de ditado. Passou essa primeira parte, nós vamos entrar no ão, porque o ão não foi abordado ainda. Então, a gente viu as vogais, agora aprofundando com o ão. E vão ter algumas atividades aqui para trabalhar o ão, né? Vai ter bastante nessa apostila também. Para todas as letras tem o texto, né? E algumas questões de interpretação de texto. Alguns mais profundos, outros nem tanto, mas para todos tem questão do texto e da interpretação, ok? Então, aqui a gente vai trabalhar a fábula de Esopo, do leão e do camundongo. Então, leão do ão que a gente está trabalhando ainda, né? Pintura, aqui a gente vai ouvir com atenção e vai dar atenção ao ão do final. Então, uma atividade para trabalhar o ão. Aqui,
quantidade de sílabas com as palavras do texto, né? Um exercício oral a respeito do texto, de interpretação de texto, e aqui também para a criança trabalhar o ão. Fechou ali a questão do ão, nós vamos entrar propriamente dito nas consoantes, tá bom? Gente, eu não vou conseguir ler as perguntas agora, tá? Então eu vou passar e depois no final a gente bate papo e tira as dúvidas, ok? Nós vamos trabalhar então as consoantes, vamos trabalhar as sílabas simples, tá? A gente vai ter, na sequência dessa, eu sei que vocês vão querer me matar, mas na sequência dessa vai ter uma apostila só de dificuldades linguísticas, tá? Porque eu tenho essa questão comigo de que a gente fundamenta bem e aprofunda. Então, as dificuldades linguísticas vai ser provavelmente uma apostila do tamanho dessa daqui, tá? Que vai ser a próxima. Então, aqui vocês vão perceber que o andamento dessa aqui vai ser a mesma coisa. Começa com uma letra, pegou ela, vamos para a próxima, lembrando a anterior sempre, tá? Sempre um movimento de espiral. Então, vamos trabalhar aqui as consoantes e a primeira vai ser a letra F. Não está em ordem alfabética, porque a gente está trabalhando com o método fônico. Então, eu escolhi algumas letras que têm um som prolongável, né? O F, ele faz o som do F. E na hora de juntar, é mais fácil da criança perceber. Então, primeiro nós vamos fazer algumas sequências de letras com sons prolongáveis para que a criança entenda como fazer a junção. Então, se ela não está lendo ainda, aqui ela vai entender como essa junção é feita, tá bom? Então, a letra F, que faz o F, que é o fone, né? Do fósforo, do figo. Vamos ter aqui, ó, o formato de escrita. Vamos sempre ter um treininho assim, ó, do formato de caminho, sempre fazendo a letra na letra cursiva, tá? Aqui, então, a gente vai fazer aquela atividade que as crianças já conhecem, né? Quem já passou ali pela vogais e consoantes já fez bastante essa atividade. Então, ela vai achar as que tem a letra que a gente tá vendo, de F, né? Vai marcar aqui. Temos aqui o texto, que é da cigarra e da formiga, também uma fábula, né? Aqui para pintar, atividades de consciência fonológica, que ela vai contar sílabas, tá? Todas as palavras do texto que tem a letra F. E aqui a gente vai começar então a fazer a junção. Então eu criei esse sisteminha aqui para exemplificar, para ficar um pouco mais fácil da criança entender. Então o F, ele tem esse som prolongado, então ele faz. Quando ele chega aqui com a outra, ele vai juntar, então ele vai fazer Fá, Fá. Então ele vai fazer o som ligando já na vogal, né? Fê, Fi, Fó, Fu. Então, a princípio, essa setinha aqui, esse movimento do dedo para ajudar a criança a fazer essa junção, tá? Então, se a criança está com dificuldade aqui, eu acredito que vai sanar. Fazer a junção e aqui, então, somos apresentados a família silábica da letra F, né? Juntando aqui pelo método fônico. Então, aqui a gente vai ter um exercício. Então, a faca, começa com o quê? E aí, a criança vai identificar o Fá, vai escrever aqui, ok? E assim com as outras sílabas dessa consoante. Aqui ela vai começar, então, a preencher com a sílaba que ela acabou de estudar, tá? Então, sofá. Como é que a gente faz o Fá? Ela pode consultar, se ela ainda tá com dificuldade de lembrar, vamos fazer lá o som Fá e ela vai preencher aqui. Café, funil, e ela vai preencher sempre com a família que nós estamos estudando, tá bom? Aqui você vai falar a palavra, deixa eu até mostrar como é, né? Deixa eu pegar aqui, ó. É o anexo 2, sempre marco aqui, tá? Qual que é o anexo. Então, cafuné. Então, já tem aqui, ó, 3 espacinhos certinhos. Ouça a palavra e assinale onde tá o F, né? Então, cafuné. Ela vai marcar aqui, o fu tá na sílaba central. E ela vai ligar aqui, achar qual que é o fu e vai ligar aquela lá. E assim por diante. Aqui nós vamos fazer o treino de escrita. Sempre interessante que nos treinos de escrita você faça o som, né? Então, vamos escrever o Fá. Agora o Fé, Fi, Fó, Fu. E a criança vai escrevendo e memorizando o som que aquilo faz. Nos 4 formatos, tá bom?
Nos exercícios vocês vão perceber que a maioria deles é livre, porque a gente está treinando a leitura, né? Então não é interessante que seja uma dificuldade. Então às vezes a criança tem muita dificuldade de fazer a letra cursiva, né? Não é esse o objetivo, que seja difícil fazer a letra, porque ela precisa entender o som e ter segurança em qual que é o som que está sendo feito. Mas não é por isso que a gente vai deixar de estudar a letra cursiva, tá? Então a gente vai abordar os 4 formatos aqui. 4 formatos da família. Aqui a mãe, a professora vai falar assim, vamos pintar o Fá de azul. Então ela vai pegar o azul e vai encontrar o Fá e vai pintar o balãozinho. O Fi de amarelo, então encontra o Fi. E aqui então vai ser a primeira parte de leitura da criança usando o F, tá? Então o que tem aqui? Se você perceber, em todas as palavras, somente vogais e a letra F, porque foi isso que a gente aprofundou até então. Tá? Então, o conhecimento nessa apostila é sempre progressivo, é de degrau, tá? Então, a gente fez vogais, agora entra vogal com F. Na próxima vai entrar a próxima letra, a vogal e o F que ele já viu. E a gente vai acrescentando, relembrando e aprofundando, tá bom? Então, aqui a criança vai ler as palavrinhas, são 10 palavrinhas, que ela é totalmente capaz de ler nesse ponto. Aqui no final é a parte que puxa mais de todas as letras, tá? Então, isso aqui é para a gente desenvolver fluência. Então, para a criança ler com fluência, ela precisa habituar a bater o olho e saber do que se trata, tá? Então, a gente vai fazer somente leitura aqui. Fá, Fê, Fô, Fi, Fu, Fu, Fá, Fê. E aqui ela vai treinando o olhar a identificar com mais velocidade aquelas vogais, tá? Aquelas sílabas. Obviamente que isso aqui, essa rapidez não vai ser logo de primeira, né? Mas ela vai ganhando velocidade com o tempo, tá? Então, vá retomando sempre, volte aqui nessa atividade, faça de novo, né, a leitura, até que ela ganhe essa velocidade, porque isso ajuda demais na fluência leitora dela, ok? Nesse aqui, vocês vão perceber que eu foquei na letra minúscula, que é a letra que ela vai ver nos livros, né? Que vai ver escrito em qualquer lugar. E a letra cursiva que ela vai usar para escrever daqui para frente, né? Então, a letra bastão em caixa alta, ela já está dominando nessa altura. Então, aqui a gente vai treinar a leitura nesses 2 formatos aqui, tá? Ainda em desenvolvimento de fluência, vai ter sempre para todas as letras, tá, gente? Desenvolvimento de fluência com pseudopalavras. Então, são palavras inventadas, elas não existem, e a criança vai ler aquelas palavras dentro da capacidade que ela desenvolveu até então, tá bom? Essa questão das pseudopalavras são muito importantes, porque a hora que ela se depara com uma palavra que ela não sabe o que é, ela não tem como adivinhar o que é, né? Ela vai ter que parar e saber decifrar. Então, esse é o ponto-chave das pseudopalavras. Por isso que ela desenvolve a fluência. Porque isso acontece conosco até hoje, né? De encontrarmos uma palavra em um texto que nós não conhecemos e ainda assim somos capazes de lê-la, né? Então, esse é o objetivo aqui, de a gente começar já a desenvolver, e a pseudopalavra ajuda muito nisso, tá? O último exercício, então, dessa primeira letra que a gente trabalhou vai ser de caligrafia. Então, a criança vai ler, tá? No pontilhado, fio, agora na letra cursiva, tá, gente? E aí ela vai fazer o pontilhado da letra cursiva e embaixo ela vai escrever com a letrinha cursiva, tá bom? E assim a gente encerra o F. Agora eu vou mostrar o J com uma profundidade também e depois eu vou passar um pouquinho mais depressa. Só vou dar destaque para atividades mais diferenciadas para vocês entenderem como é, tá? Então, a construção vai começar agora. Fizemos as vogais, fizemos o F, vamos para o J. Então, o J também é prolongável, ele faz o J, né? Então, da jujuba, da jaca, né? Então, prolongável também. Aqui nos 4 formatos, também aquele traçado na letra cursiva. Encontrar, né, os que começam com esse som do J. Aqui nós vamos ter um poema, a jaca de jacá, e aí vai ter várias palavras com J para a criança identificar, né? Então, você vai lendo e ela vai anotando ali quais palavras que tem o J na leitura.
Aqui nós vamos ter a interpretação do texto, né? Aqui a criança não está lendo ainda, então você pode falar, no amarelo está escrito cesto trançado. O que é um cesto trançado? Então ele vai falar, então jacá é um cesto trançado, então ele vai ligar. Então isso aqui é uma atividade de interpretação dos significados da palavra do texto, tá? Interpretação do texto, né? Então acontece lá que o Juca tinha um jacá e ele dá o jacá para o jacaré, mas o jacaré não gosta e ele dá então para a jaçanã e para o jabuti. E é um jacá cheio de jaca. Então, aqui a gente vai trabalhar essas questões de interpretação. O que o Juca tinha? Tinha um jacá ou tinha uma jarra? Sempre na letra J, tá bom? E a criança vai lembrando o texto e vai respondendo a interpretação do texto. Deixa eu virar aqui. Voltou, muito bom. Achei que não ia voltar, demorou muito. Mas vamos lá. Então, o J, vamos ter a mesma situação. Ó. Já. G, Gi, Jó, Ju. E aí ela vai, depois de entender essa junção, aqui as famílias silábicas daquela ali, tá bom? Mesma coisa aqui, né? Então aqui, ó, quando você tem dúvida, gente, o que é isso aqui? Dá uma olhada que eu costumo colocar, ó, uma legenda embaixo, tá? Pra você não ficar perdido na hora pra você não ficar perdido na hora da atividade. Então aqui é um genipapo. Palavra. Então, genipapo, ela vai identificar, circula, escreve, tá? Para todas elas. Preencher aqui, javali, caju, e aí ela vai preencher com a que a gente está trabalhando agora. Aqui ela vai ouvir uma palavra, então vou mostrar lá de novo, é o anexo 3. Então, ela vai ouvir a palavra canja. Qual que é do já, jujão que tem nessa palavra? Canja, é já. Então, ela vai marcar aqui um xizinho. Vamos ouvir outra palavra. Beijo. Beijo, jo. Aí ela vai marcar. Então, ela vai ouvir e vai marcar aqui. Ih, piorou novamente. Marido, alguma sugestão? Vou tentar ir para o 3G, vamos ver se dá certo. Aqui no Wi-Fi. Aqui a criança vai formar frase, né, a partir de palavras com J. Vai escrever aqui a família silábica do J nos 4 formatos. Aqui também aquela mesma coisa. E olha só o que acontece agora. Vamos exercitar a leitura e você vai ter palavras com o J e com o F que a criança já viu antes, tá bom? Então, sempre vai ser assim. Na próxima, ela já tem o F e já tem o J. E vai acrescentar mais uma agora. Então, sempre vamos aprofundando o que está trabalhando antes, tá bom? Então, agora, F junto com J. J, F. E assim vai, usando sempre as vogais também. Aqui a mesma coisa, fluência leitora com leitura das sílabas, das pseudopalavras. E aqui o treino com a letra cursiva, tá bom? E, gente, Paramos então, terminamos o J. Emendamos agora a letra L, mesma coisa, o L do L, também prolongável, né? Temos aqui os exercícios da letra L. Ah, que bom que tá boa. Vamos ver se continua boa. Né? Identificar o som L no início. Vamos ter outra fábula que é da lebre da tartaruga. Esse aqui serão fábulas e poesias, tá? Interpretação do texto, fazer um desenho sobre a fábula. Aqui organizar, né, a ordem dos acontecimentos da fábula. E aqui a leitura, então, do lá, le, li. Então, aqui, pode pôr a criança para fazer o movimento, para entender esse som prolongável, tá bom? E então, a família agora da letra L. Né? O limão, começa com o quê? Com li, escreve o li lá. Então, preencher aqui com a sílaba que falta, que é a que nós estamos estudando. Também exercício para identificar qual que é a sílaba, tá? Aqui, por exemplo, tem um exercício de consciência fonológica usando a família que a gente está estudando. Então, você vai contar as sílabas. Lata, 2 sílabas, coloca o número 2.
Lá, tá. Qual que é a sílaba da letra L? É o lá. E aí ele vai preencher aqui com lá, né? Tem um modelinho aqui da lixa. Então, tem 2 sílabas e ele vai a sílaba que nós estamos vendo com a letra L, ele vai escrever aqui dentro, tá bom? Aqui a escrita nos 4 formatos. Aqui identificar, então sempre façam misturado esse aqui, eu recomendo, tá? Então lá, Leli, Lolu, coloca cores diferentes para a criança pintar, para diferenciar a atividade. Aqui, olha só, nós temos o L com as vogais, nós temos o L com o F, nós temos o L com o J, tá bom? Temos com o ão também, que nós já vimos antes. Então, temos todos agora a letra L sempre em cima do que a gente já trabalhou. Então, lá para frente, você vai ter umas atividades mais complexas, mas a criança é plenamente capaz de desenvolver, porque a gente está construindo um tijolo em cima do outro, tá bom? Aqui, ela vai ver a palavra e vai marcar qual que é a sílaba inicial, tá bom? Luva. Aí ela lê Fá, Lu, Ju. Luva. E ela vai assinalar o Lu. Ok? Gente, agora eu vou tentar passar um pouquinho mais depressa, só destacando os exercícios que são diferentes, tá bom? Então, fluência leitora com pseudo-palavras, treino de escrita na letra cursiva. V na sequência, identificar o som, aqui o poema, no caso agora mudou-se um pouquinho de fábula, interpretação do poema, tá? Então, no poema vai falar do vento, né? Da brisa, do assobio, e aí ele vai linkar aqui com o que significa cada um desses. Aqui, consciência fonológica, o vá, vê, vi. Então, sempre que tem esse movimento da setinha, é o som arrastando para fazer a junção, tá bom? Aqui também, continua preenchendo. Aqui, hora de escrever. Então, isso aqui é uma espécie de um ditado mudo, tá? A criança vai olhar, o que é isso aqui? É uma vela. Olha lá, já tem o V, que ela está estudando agora, e o L, que ela acabou de estudar na letra anterior. E ela vai escrever vela, vovó, violão. Tudo ela já tem capacidade de escrever nessa altura, tá? Uva, ovo. Então, aqui vai ser o primeiro ditado. Mudo no caso porque já tem as figuras indicando o que ela tem que escrever. Aqui as famílias, né? Aqui a leitura na mesma situação, só com V, com L e o V, e assim vai, com o J e com o F. Tudo que já foi feito antes, tá? Sempre um conhecimento em espiral. Faz e aprofunda, volta, faz e aprofunda e volta, tá? Pseudo-palavras, famílias, treino de leitura cursiva, dentro daquela letra que nós estamos estudando. Letra M, da madeira, ok? Menino até a mala, fazendo o movimento. Identificar o som. Aqui a poesia, né? Da Porta, de Vinícius de Moraes. Interpretação do texto da poesia. Consciência fonológica, aqui trabalhando rimas e formação de frases com pergunta e resposta de sujeito e predicado. Então, olha só. Ainda não estamos nesses conceitos, mas a criança já vai ter essa noção, né? Então, a criança vai ouvir, né? E vai ligar cada alimento com o som. Então, Catarina rima com, ela vai olhar lá, margarina. Então ela vai ligar. Então lá, Catarina comia, sempre vai ser a palavra comia, margarina. Quem comia margarina? Catarina. O que Catarina comia? Margarina. Então vamos lá, João vai rimar com o macarrão. João comia macarrão. Quem comia macarrão? João. O que João comia? Macarrão. Ok? Então, trabalhinho de consciência fonológica, que isso aqui já foi trabalhado lá no volume 1, tá? Aqui a gente está aprofundando. Aqui, o ma, me, mi, mo, por aí vai. Aqui, identificação, preencher. Aqui nós temos uma cruzadinha, olha que legal. Então, a criança já tem capacidade para completar totalmente essa cruzadinha aqui com as palavras que nós já vimos antes, com as famílias silábicas que nós vimos antes, tá bom? Mala, limão, mola, e ela vai preencher tudo aqui. E aqui temos leitura agora das primeiras frases, tá? Então, Fafá ama uva. Então, já tem aqui, ó,
as famílias todas que nós vimos até então, tá bom? Sempre a criança nunca vai ter uma palavra que ela ainda não é capaz de ler, tá, gente? Porque ela já passou por aquele conhecimento. Treino de escrita, treino de reconhecimento e aqui leitura usando a família que estamos estudando e as famílias anteriores. Aquele mesmo esquema de fluência e de treino cursivo. Letra N, também mesmo esquema, tá bom? Então tem algumas atividades que vocês vão ver que são fixas propositalmente e outras que são variadas, né? Então esse aqui a gente vai trabalhar do N, do navio. E aí tem aqui o poema do navio e aqui nós temos para fazer nosso barquinho de papel, né? Que no texto ele chama de navio. Aqui nós temos consciência fonológica usando pseudo-palavras também e palavras que não combinam. Então, isso aqui é o quê? Um navio. Ela vai ter que encontrar aqui qual que é o navio. Vai ler todas as palavras, algumas são palavras, algumas pseudo-palavras, e ela vai identificar qual que é a palavra certa, ok? Aqui, ler as palavras já com alguma interpretação e entendimento. Então, lama na mala. Então, ela vai achar aqui qual que é a lama na mala. Lama na mala. Mala na lama. E ela vai identificando aqui, ok? Na, né, ni, por aí vai. Identificação da sílaba. Preencher a sílaba. Hora de ler e escrever. Vamos ler aqui outras palavras. A menina viu o navio, o menino viu a nave. E aqui, outra vez, vamos ter ditado das palavras que a criança já é capaz de escrever sozinha aqui. Sílabas, leitura da letra N com os anteriores. Fluência leitora, escrita cursiva. B, aqui vai ter um pouquinho diferente já, porque agora mudou, né? Não é arrastando, esse aqui é o B, é um som curto, né? B, B. E aí a gente vai também trabalhar agora com outro movimento, tá? Vamos preencher, letra B, aqui o poema, né? Interpretação do poema, aqui já temos leitura de mais sílabas com interpretação, tá? Então, a criança já é capaz de ler as sílabas, ela vai ler e vai ligar aqui respondendo conforme que ela leu. O João ama bolo, então ela vai achar aqui o João e vai ligar no bolo. A Fabi ama bala, acha a Fabi e liga na bala. E assim vai, tá bom? Consciência fonológica já com o treino de leitura do que ela sabe. Agora aqui, mudou o movimento, é o ba, ba. Ela vai ligar o som mais rapidamente, tá? Então esse vai ser o treino e o movimento da mão mudou também. Ok? Para fazer a família silábica do B. São esses dois movimentos, tá, gente? O de arrastar e agora o mais curto. B, B. E aqui ela vai ligar, então. Vai reconhecer a sílaba, preencher com a sílaba. Aqui temos um ditado mudo novamente, né? Ela vai escrever as palavras com B e vai encontrar agora aqui com as palavras, tá bom? Essas palavras que ela escreveu acima. Então, primeiro escreve, depois encontra. Famílias. Sílabas, leitura das palavras, sempre usando o recurso das anteriores, tá bom? Fluência leitora, escrita cursiva. Mesma coisa, agora a gente entrou, vamos começar a usar agora dos dois sistemas, tá? Vamos fazer algumas desse som curto para a criança pegar como é o jeito e depois a gente vai colocando eles intercalados, né? Entremeados. T, né? O mesmo esquema aqui no começo. Encontrar o T. Temos aqui poesia, Cecília Meirelles, de Tanta Tinta. Interpretação do texto, consciência fonológica. Aqui. Tá, te, ti, to, tu, tão. E aí a gente vai treinar a leitura agora das sílabas do T. Ok? Essas são atividades padrões. Aqui, consciência fonológica, ela vai marcar todas as sílabas que tem o som do T, né? Tá, P, T. Então, aqui o modelo. Tem no tá e tem o T, né? Seta, é no tá. Tomate, tomate. E ela vai marcando, identificando. Ouvindo e identificando onde está o T em cada uma das sílabas daquela palavra. Ok? Escrever os nomes das crianças. Então, essas crianças têm nomes com as sílabas que ela já conhece, tá bom? Tá tudo lá no anexo do final.
leitura das palavras, fluência e escrita. Vamos para o P, né, também, que é um som curto do pato, identificar, leitura. Pá, pé, pi, pó, pu, pão. Também com um som curto, juntando nas vogais, ok? Aqui ela vai identificar pitaia, não sabe o que é, tem aqui embaixo, tá, gente? Completar com as sílabas. Poema, interpretação do texto, que vai ser com um desenho. Aqui tem um exercício diferente. Então, essas sílabas todas aqui a criança já domina, né? E agora ela vai juntar a sílaba 2 com a sílaba 10. Então, pá, escreve o pá, bota o 10, to, e ela vai escrever e vai ler qual foi a palavra que formou ali, tá bom? Então, ela vai formar as palavras seguindo o código. Aqui ela vai ler a lista de compras e vai ligar nos alimentos, tá? Sempre ela já tem capacidade para ler. Sempre que apresentar uma palavra, ela já foi trabalhada aquilo o suficiente para que ela consiga desenvolver, tá bom? Aqui, treino de escrita, identificação e treino de leitura. Pseudopalavras, escrita. Tamo quase, ó, gente. Essa apostila foi com 240 páginas, tá bom? Eu sei que é muita coisa, mas eu acho importante ter essa quantidade de treino para que fique gravado, fundamentado. 2 páginas para cada letra é pouquíssimo, né? A criança já esquece, então tá longa, tá bom? Mas não ficou maçante, eu acho que dá para desenvolver bem com a criança, tá bom? Aqui o som do K, tá vendo que muda aqui, ó? Não é o K, esse aqui é o som, tá bom? Que faz o som do K. Esse C a gente vai trabalhar o K. Vocês vão ver ali que a gente vai trabalhar apenas os sons do K, nesse aqui. Identificação. Aqui um poema lindíssimo do Cajueiro. E agora a gente vai ter um K, co, cão, ok? O C e o Si são variações que vão ter o som do S, assim como o S vai ter o som do Z, assim como o R vai ter um som diferente e o X também. A gente vai trabalhar isso em dificuldades linguísticas, tá bom? Então, por enquanto, aqui vamos ter o som fundamental da letra, que é o K. Aqui para identificar. Aqui a criança vai, baseado no texto que era do Cajueiro, né? Então, o Cajueiro, ele dá o quê? Ele dá caju. Cadê o caju? A criança vai achar o caju e vai escrever caju. O tomateiro, tomate. Bananeira, acha banana. Banana. Ok? O coqueiro, coco. Tudo isso a criança já pode escrever. Então, baseado no texto, nós vamos fazer essa interpretação já com o treino de escrita, tá? Aqui vai ligar pela cor. Então, coco. E vai escrever coco, né? Cuco. Cola. Cubo. E aqui ela vai juntando as sílabas e vai escrevendo a palavra. Preenche com a sílaba aqui. Aqui também uma cruzadinha agora mais complexa, né? Então, ela vai olhar aqui. O que é isso? Uma peteca. Tudo aqui ela já pode escrever, tá? Então, ela vai achar lá. Número 1. Aqui o 1. Peteca. Então, aqui são 10 palavras mais compridas já. E ela vai conseguir preencher essa cruzadinha toda aqui. Porque ela já construiu conhecimento até então para aquilo, tá? Cacocucão, treino de escrita, treino de identificação, treino de leitura. Fluência leitora, fluência de escrita, treino de escrita. Letra D, né? Letra D. Agora, do dinossauro. Identificar o D. Hora da leitura do poema. Interpretação de texto do poema. Consciência fonológica. Descubra qual que é a intrusa. Esse aqui é um diferente, né? Então, navio, ninho, novelo, pato. Então, aqui a gente tem um treino de consciência fonológica. Qual que é o diferente aqui? É o pato. E aqui embaixo, escreva a sílaba do intruso. Então, era o pato, ele vai escrever o pá, que é a sílaba inicial. Tá bom? Agora, temos o mesmo movimento. Da, de, di, dom, do, dom. E aí, ela vai treinando e vai a fluência dela e identificação dessa família, tá? Preencher com as sílabas que ela está estudando. Aqui também, nós temos agora com a frase, tá? Então, ela vai identificar aqui. 3 mais 12 mais 12. Então, vamos lá. Banana. Então, escreve aqui.
Com banana fazemos o quê? E aí ela vai encontrar 3, 12, 12, 5. Bananada, ok? E aqui, então, tem o alimento e o que a gente faz com aquele alimento. Todas as sílabas a criança já domina. Treino de escrita, treino de leitura e reconhecimento, treino de fluência, treino cursivo. Letra S, agora volta um prolongável, né? O S. Então, do sapo, sorvete, né? Sapato, ela vai identificar aqui o poema da Ruth Rocha, do Siri. Sa, se, si, só, su, são. O S com o som de Z vai ficar para as dificuldades linguísticas, tá bom? Aqui, preencher com as sílabas. Aqui ela vai ler, tá? Então, Sueli tomava sopa. Sara comia salada. Sofia bebia suco e Sônia limonada. Então, tudo isso aqui a criança já é capaz de ler nessa altura e ela vai escrever e desenhar. Então, lá no anexo 6 tem lá, eu não me lembro agora, mas vamos lá. Sueli veste, tem um laço amarelo. Então, ela vai achar aqui quem é. Esse aqui tem um laço amarelo. Ela vai escrever aqui, Sueli. O que a Sueli fazia? Então, ela tomava sopa e ele vai desenhar aqui a sopa, ok? Então, já é um treino de escrita, identificação e interpretação também da frase que leu acima, tá? Aqui ele vai identificar qual a sílaba inicial e quantas sílabas tem aquela palavra. Vai escrever cada palavra dentro do espaço. Treino de escrita, treino de identificação, treino de leitura. Pseudopalavras e sílabas, escrita cursiva. Aqui o G já volta um curto de novo, que vai entrar o mesmo sistema do C, tá bom? A variação também entra em dificuldade linguística. Aqui, identificar qual que é o sonzinho do G. Aqui uma fábula, novamente, da garça e do peixe. Interpretação da fábula. E aqui o treino da junção. G, gu, gu, gão. Okay? Que ela já está, nessa altura, já familiarizada com o movimento e com o som mais curto. Identificar qual que é a sílaba inicial, preencher com a sílaba correta. Aqui ela vai ter leitura, então ela vai ler todas essas 9 palavras e depois vai encontrar agora numa cruzadinha um pouquinho mais complexa, né? Vamos aumentando a dificuldade aos poucos. Aqui, então, já entendeu como que se ela nunca fez cruzadinha antes, começamos com uma bem pequenininha lá no começo, e aí a gente vai aprofundando, né? Treino de escrita, treino de identificação e treino de leitura. Desenvolvimento de fluência, treino de escrita cursiva. Estamos encaminhando para o final, tá? Agora o R, que é uma prolongável também. Identificação, leitura, interpretação do texto, que no caso é a fábula, a Assembleia dos Ratos. Consciência fonológica. Então, ele vai fazer aqui. Leia as palavras e separe em sílabas. Então, romã, ele vai ler. Tudo isso aqui ele já tem capacidade para ler, tá? Romã. Então, ele vai separar. Romã. Escrevendo agora as sílabas, tá? Rapadura. Rapadura. E aí, ele vai fazer aqui. Depois, ele vai achar aqui, ó, um caça-palavras com as sílabas, tá? É uma variação. Não vai achar por letra, mas por sílaba. Então, lá, a romã, ele vai pintar de vermelho. Então, ele vai procurar aqui, cadê a romã? Aqui, romã, e vai pintar de vermelho. Ricota, vai olhar lá, é laranja. Então, vai pintar de laranja. E todos os outros espaços também fazem outras palavras que a criança já conhece, tá? Então, ela vai encontrar aqui quais palavras que ela achou que não tá na lista e vai escrever aqui 3 pelo menos. Tem mais, tá? Mas ela vai encontrar 3 e vai transcrevê-las aqui. Ra, re, ri, ro, ru, rão. Exercício de identificação. Exercício de identificação e escrita. Aqui você vai ouvir o nome da criança, que também é Rita, por exemplo, né? Que ela já consegue escrever. Rita. Quantas sílabas tem? Rita, 2 sílabas. Qual que é a sílaba inicial, tá? Para cada um desses daqui, dentro do que ela já aprendeu. Aqui, treino de escrita, treino de reconhecimento, treino de leitura, treino de fluência, treino de escrita cursiva da letra R. Agora o X, penúltimo, tá?
som prolongável também, né? Identificação do X. Aqui, hora da leitura, o chá, xé, xi, xó, xu, xão. Identificação da sílaba inicial, completar com a sílaba do X. Leitura de palavras com o X e com as que ele já fez antes, né? Então, aqui nós temos vai ler a palavra e vai peixe, acha o peixe e liga lá. Abacaxi, liga no abacaxi. Aqui já tem umas frases mais longas, tá bom? Mas também que a criança já é capaz de ler. Então, a vovó coloca na caneca leite e café. Então, depois ele vai achar aqui a vovó e vai achar caneca com leite e café, tá bom? Então, ele vai ler as sentenças e vai conectar aqui embaixo uma maneira de interpretar. Aqui escrita, identificação, leitura do X. Treino de escrita. Treino, fluência. E o último, que é a letra Z. Também no mesmo esquema. Treinos de escrita, treino de identificação, junção, za, zé, zi, zó, zu, treino de leitura, treino de identificação, tá? Então, esses que são mais difíceis de entender, recorram aqui embaixo. Zelador, zíper, zigue-zague, zabumba, zebra, ok? Esses daqui já são mais fáceis de interpretar. Aqui nós temos treino de consciência fonológica no mesmo esquema daquele anterior, tá bom? Também com a identificação de palavras que não foram pedidas antes. Aqui, treino de escrita, treino de identificação, treino de leitura, treino de fluência e o último, treino de caligrafia da letra cursiva. Aqui no final você encontra os anexos com os recursos que você vai precisar durante a apostila, ok? Ufa! Esse aqui, então, é o nosso Alfa 3, né? Para os íntimos, já estamos intimamente chamando ele de Alfa 3. Ficou longo, ficou grande, tá? São 240 páginas, como eu já disse antes. Vai abordar todas as sílabas simples, sempre com esse esquema de espiral. Apresenta, aprofunda, volta, aprofunda, para que a criança chegue ao final com um nível de fluência, inclusive, nessa leitura, tá bom? Obviamente que é um processo de alfabetização, né? A gente não espera que ela leia fluentemente as frases com excelência, mas o propósito é esse, dar ferramentas para que ela possa desenvolver dessa maneira, ok? Ufa, gente, agora sim, perguntas. Se vocês puderem me mandar na caixinha de perguntas, eu até prefiro, tá? Gostaram? O que vocês acharam? Maravilhoso. Que legal, amei. Fico muito feliz. Essa apostila aqui foi bem complexa de fazer. Como vocês sabem, né? Comecei na gestação e terminei com a criança já com 2 meses, né? Tivemos vários percalços aí, perdi coisa, fiz por letra em cima da outra que já estava feita, chorei muito, deletei o arquivo, recuperei da lixeira, foi um parto. Mas enfim, estamos com ela aqui. Ela já está na loja em PDF. A gente já vai colocar ela também no impresso, tá bom? Não vão ser muitas unidades a princípio, porque como eu terminei de revisar, mandei para gráfica hoje de manhã. Então, eles vão produzir hoje, amanhã. Segunda-feira, a gente já vai conseguir enviar, quando o correio abrir, os pedidos que já tiverem na loja, tá? Mas não serão muitas cópias, mas a gente vai repor o estoque depois. Então, quem não conseguir no primeiro impresso, pode ficar tranquilo, tá bom? Fico muito feliz que vocês gostaram. Meu filho de 6 anos está aqui do lado, dizendo para você fazer livros, sempre fazer livros, que bonitinho. Fico muito feliz. Bom, o valor, eu acho que meu marido colocou lá R$49 do material em PDF, tá bom? Eu não sei quanto vai estar o impresso, tá? Mas é sempre um valor mais acessível do que se você mandar imprimir fora, sem dúvida, tá? Que esse é o princípio. Então, se você pode imprimir em casa, são 240 páginas, tá? PDF, super bem-vindo. Se você não tem como, se você vai mandar imprimir fora, imprimir numa gráfica,
eu te recomendo que você faça um orçamento antes, porque as gráficas estão costumando cobrar muito alto, até R$2 por página colorida, tá bom? Então imagina, vai cair sair R$500 uma apostila dessa. Aí você compra com a gente, que é muito mais em conta, tá bom? Então veja aí qual que é a tua necessidade e o que te serve melhor. Faça a conta antes, tá bom? E aí vocês vão lá e fazem o pedido, se for o caso.